Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Eu estava com a plataforma aberta. Por que eu fechei? Não ia sair do computador. Era só trocar turno. Aí eu fui lá e fechei a plataforma. Bom dia. Olá, bom dia. Deixa eu fechar a porta aqui, gente, que o oitavo ano está empolgado hoje. Bom dia. A escola está vazia. Eu só tenho Fundi 2 hoje, né? E a educação infantil. Aí parece que faz mais eco e que a turma dele está com 300 pessoas. Bom dia. Bom dia, bebê. Bom dia, gente. Quem está chegando agora? Bom dia. Olá, Matheus. Bom dia, Ana Clara. Bem, vamos começar. Na semana passada, eu passei para vocês aquele vídeo, né, do Dudu, mas a aula que eu tinha programado era para começar com relação aos problemas mundiais. Foi uma introdução, a gente debateu até um pouquinho sobre essa questão, né, de racismo, a questão da violência, falamos um pouco. Bom dia para quem está chegando agora. Falamos um pouquinho, né, Bom dia. sobre essas situações, mas hoje eu vou colocar para vocês a questão da violência, e aí é uma fala da ONU, é um artigo da ONU, da Organização das Nações Unidas, sobre justamente essa questão da violência
no mundo, a violência de forma global, tá? Então vamos lá. Como a ONU pensa sobre violência? Em primeiro lugar, precisamos entender que nem toda violência é visível. Quando a televisão nos mostra guerras, assaltos e assassinatos, fica fácil colocar contornos no que significa ser violento. Entretanto, a noção de violência defendida pela ONU inclui também modalidades invisíveis, sistêmicas, cujos impactos são mais difíceis de mensurar. Afinal, como se mede a dor de passar a infância sendo menosprezados pelos pares? Ou ser criado por pais ausentes? Há dois pressupostos assumidos pela ONU que precisam ser declarados. O primeiro deles é que é possível prevenir a violência. Ainda que a violência esteja presente em muito do que entendemos como experiência humana, também estão presentes iniciativas diversas, religiosas, filosóficas, legais e comunitárias, empenhadas em seu enfrentamento. Bem, vamos começar a destrinchar aqui esse texto. No final de semana, eu estive numa palestra do grupo que eu participo, da Crisma, e aí a pessoa que estava palestrando falou um negócio que eu fiquei assim, eu fiquei meio mexida, e eu coloquei a minha opinião, né, ali no grupo, era uma palestra presencial. E eu coloquei ali a minha posição com relação, inclusive, a essa questão da violência, era com relação também à violência, e com relação ao livre-arbítrio e aquilo que tem de espiritual envolvido na questão da violência, na questão da maldade do ser humano, tá? A pessoa colocou que o ser humano, ele nasce inclinado a ser um ser pecador, espiritualmente falando. E que ele nasce inclinado para o mal. E que são os valores religiosos que fariam com que essa pessoa, os valores religiosos vividos de forma verdadeira, que fariam com que a pessoa perdesse esta inclinação para o mal, que seria espiritual. Bem, e aí eu não aceito totalmente esse conceito, tá? E por isso eu me coloquei lá, e é uma questão para ser colocada aqui também, porque é pertinente. Se formos pensar de forma antropológica, todo mundo sabe o que é antropologia? Aham, eu Aham. acho, né? Acho que todo mundo sabe. Eu preciso que esse conceito de antropologia fique bem explicado. Vamos lá. Vou ler aqui o que está no dicionário. Antropologia, ciência do homem, no sentido mais lato, que engloba origens, evolução, desenvolvimentos físicos, material e cultural, fisiologia,
psicologia, características raciais, costumes sociais, crenças e etc. Ou seja, é a ciência que estuda o homem levando em consideração todas as outras características que são pertinentes ao ser humano. Então, antropologicamente falando, o que nós somos? Bichos. O que nós somos? Animais. Aí começa a diferenciação. Somos animais dotados de vontade e razão, ou seja, de emoção e razão. Emoções que levam aos sentimentos. Se formos pensar de forma espiritual, somos animais que recebemos de um transcendente algo que está além da matéria, que a maioria das religiões chamam de alma. Alma que vem de ânima, aquilo que anima, aquilo que dá vida. Então, um desenho animado é um desenho que tem ânima, é um desenho a qual alguém deu vida. Pensando desta forma, a gente até pode dizer que somos inclinados para o mal porque somos bichos. E a partir do momento em que os nossos instintos mais rústicos, eles são ativados ou reativados, como a fome, por exemplo, como a raiva, como a sede, né? Como a disputa por territórios, assim como vários animais lutam por seus territórios, a gente pode dizer sim que o homem é um ser que tem a violência na sua essência. Porém, a partir do momento que somos racionais, a gente desenvolve a capacidade de discernimento. E a não ser que nós tenhamos algum problema relacionado às faculdades mentais, algum problema relacionado a algum distúrbio físico que nos leve a perder a consciência, ou a gente esteja fazendo uso consciente ou inconscientemente de alguma substância que tire a nossa sanidade mental, a gente tem condições, sim, de saber o que é certo e o que é errado. E cada um vai ter, aí quando fala ali sobre pessoas que são menosprezadas desde a infância, pessoas que são criadas sem o apoio familiar, todas as nossas experiências acabam virando bagagem para construir os nossos princípios, a nossa ética e a nossa moral. Tudo bem por aí? Tudo. Pessoal? Alguma dúvida? Tudo. Tá tranquilo. Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, sabendo disso tudo, ela faz um pressuposto de que a questão da violência precisa ser combatida como uma questão de saúde pública e que ela deve abordar
as mais diversas possibilidades para que o indivíduo se cuide com dignidade, né? E aí o texto traz para a gente: a abordagem de saúde pública é interdisciplinar e científica, alimentando-se de campos diversos, como medicina, epidemiologia, sociologia, psicologia, criminologia, educação, economia, ou seja, a ONU enfatiza que é preciso ter uma ação coletiva. Nesse momento agora, né, já entrando aí para mais do segundo ano civil, no caso, né, de pandemia. Lá no início, falava-se assim: é necessário manter os bons hábitos de higiene. Ok. E qual é mesmo a parcela da população mundial que não tem acesso à água? Como é que você diz para uma pessoa que não tem acesso à água que ela precisa fazer a sua higiene? Como é que você diz para uma pessoa que não tem acesso a nenhum tipo de educação, que ela precisa usar uma máscara no nariz praticamente o tempo todo para não pegar um vírus? O que é vírus? O que você fala para uma pessoa que ela pode morrer porque tem um vírus que está contaminando o mundo inteiro, se ela vê pessoas morrerem de fome a cada hora? Então, essa questão da violência, ela só pode ser combatida de verdade não se a gente pensar em combate contra a violência, mas se a gente for pensar num combate àquilo que leva à violência. Então, a gente precisa trabalhar em cima da miséria, a gente precisa trabalhar em cima das doenças, a gente precisa dar à população condições de cuidar da mente. A gente precisa falar sobre planejamento familiar. A gente precisa conscientizar as pessoas da importância de fazer uma alimentação saudável dentro daquilo que é possível. A gente precisa dizer para pai e mãe, e aí eu não estou falando de África, eu não estou falando de Sudão, eu estou falando de Brasil, eu estou falando de comunidade. Dizer assim: olha, seu filho precisa ir para a escola, seu filho não pode passar o dia no sinal pedindo dinheiro ou então vendendo bala. O seu filho precisa ir para a escola. Só que não adianta o pessoal da educação brigar para a criança ir para a escola se o pessoal da assistência social não arrumar uma creche para a mãe poder botar os filhos e ir trabalhar de forma digna. Não adianta se o pessoal das manutenções públicas, do ordenamento urbano, não fizer um trabalho de pavimentação nas ruas, para que aquele trabalhador possa sair de manhã caminhando por uma rua digna, não tendo que pular valão, não tendo que pular buraco na rua, não tendo que sujar o pé na lama quando chove. Então, a questão
é bastante ampla, tá? Bastante ampla. Alguém quer falar alguma coisa? Participem, gente. Eu vou colocar para vocês um vídeo sobre um último vídeo que foi lançado pela ONU sobre o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra Mulheres. É um vídeo pequenininho e quem tiver curiosidade pode se cadastrar no canal da ONU e vai receber, né, as notificações, se inscreve, vai receber muita notificação de muitos vídeos interessantes sobre propostas da ONU nas mais diversas situações. The United Nations is committed to ending all forms of violence against Vocês estão ouvindo? Aham. women and girls. The United Nations is committed to ending all forms of violence against women and girls. These abuses are among the world's most horrific, persistent, and widespread human rights violations, affecting 1 in every 3 women in the world. That means someone around you, a family member, a co-worker, a friend, or even you yourself. Sexual violence against women and girls is rooted in centuries of male domination. Let us not forget that the gender inequalities that fuel rape culture are essentially a question of power imbalances. Stigma, misconceptions, underreporting, and poor enforcement of the laws only perpetuate impunity. And rape is still being used as an horrendous weapon of war. All of that must change now. I call on governments, the private sector, civil society, and people everywhere to take a firm stand against sexual violence and misogyny. We must show greater solidarity with survivors, advocates, and women's rights defenders. And we must promote women's rights and equal opportunities. Together, we can and must end rape and sexual assault of all kinds. Thank you. E aí, quando a gente fala sobre assédio em ônibus, assédio dentro de locais onde a mulher deveria se sentir totalmente segura, né? Dentro de hospitais, fazendo um exame. Quantas mulheres deixam de fazer exame de Papa Nicolau, né? Que é para detectar vários tipos de doença, inclusive o câncer do colo de útero, deixam de fazer autoexame, deixam de ir ao médico para fazer o exame da mama, o exame de toque, exames ginecológicos, procedimentos ginecológicos, porque têm medo de serem assediadas por algum médico. Então, a questão é muito maior, né, do que a gente falar em termos de violência. É uma violência da mesma forma que a gente tem, né, essa coisa do racismo estrutural, esse termo, né? Existe algo de estrutural nessa questão da violência. Por que que quando diz assim, a mulher apanhou do marido, todo mundo se surpreende, nossa, que situação. Mas quando diz assim, o marido apanhou da mulher, aí alguém já pensa assim, se apanhou é porque mereceu. Não é verdade? Pois é. O que que é isso? Que situação é essa? O caso também de casais, tem muita gente que acha que a união de casais do mesmo gênero, né,
não há violência. Um casal de homossexuais, não há violência. Quem te disse isso? Tem pessoas que assumem uma postura, né? Situações, eu soube um dia de um caso de uma pessoa que ela até conviveu comigo um tempo, antes ela não tinha se assumido ainda lésbica, ela se assumiu lésbica e parece que ela levou o pior do estereótipo que o homem tem para o comportamento que ela resolveu assumir. Aquela coisa assim de virou um homem horroroso, ela virou um homem horroroso. Desculpa se eu não estiver usando o termo certo, mas assim, eu vi o processo, né, de transição dessa pessoa. E pensa assim, num homem horrível, com tudo de pior. Essa pessoa se transformou num homem assim. E quando ela se comportava como uma mulher, ela se sentia como uma mulher, ela era uma mulher frágil, ela era uma mulher muito sensível, muito meiga, nunca vi alterando a voz com ninguém. O que aconteceu? O que levou essa pessoa a se tornar uma pessoa violenta? É nisso que a ONU entra para falar justamente que essa questão da violência precisa ser tratada também de forma psicológica. Essa pessoa um dia pode cometer um crime? Pode. Essa pessoa um dia pode cometer um crime de feminicídio? Pode. Pode sim. Alguém quer falar alguma coisa? Bem, vamos para a definição de violência. Quando a pessoa bota aqui, a tradução é minha, não é minha não, tá? Minha, Geise, não. É da autora do texto, que está lá no finalzinho. A ONU define violência como o uso intencional de força física ou poder por ameaça ou ação contra si mesmo, outra pessoa ou um grupo ou comunidade, que resulta ou tem alta probabilidade de resultar em ferimento, morte, sofrimento psicológico, mau desenvolvimento ou privação. Deixar uma criança de castigo sem comer é privação, é violência. Torturar uma criança para que ela coma, e se você não comer, você vai ficar num quarto escuro, trancado. Isso é tortura. Isso é sofrimento psicológico. E uma série de outras situações, né, que às vezes a gente não pensa nem como violência, mas que acaba sendo. Aqui também não está definindo a questão da intolerância religiosa, mas também faz parte, né, essa violência por fatores religiosos. A palavra intencional diz respeito ao ato em si, independente de seus resultados. Então, eu humilhei uma pessoa. Ela pode até não ter se sentido humilhada, mas se eu fiz aquilo com a intenção de humilhar, já é um ato de violência. Já a expressão o uso de força física ou poder inclui negligência e todos os tipos de abuso físico, sexual,
ou psicológico, bem como suicídio e outras ações autoabusivas. Eu não sei se vocês viram na TV o caso de uma modelo, é filha de um ator famoso. Tem mais ou menos uns 2 ou 3 meses que eu li esse caso. A situação era mais ou menos assim. Ela estava para casar, a coisa parecia meio que um casamento arranjado. No meio do caminho, ela traiu esse noivo e paparazzis pegaram essa foto dessa traição. Ela beijou um cara numa festa, uma coisa assim. E o noivo dela também é uma pessoa pública. E ela foi cancelada na internet, chamada de todos os nomes possíveis e imagináveis, e acabou entrando numa depressão muito profunda e acabou se suicidando por conta disso. E aí, a família entrou na justiça, pegou, né, foi nas redes sociais e pegou os perfis das pessoas que ameaçaram, que falaram, que debocharam dela, né, que, enfim, fizeram, né, que fizeram ela passar por sofrimento psicológico e estavam processando essas pessoas. Ela se suicidou, mas eles estavam processando essas pessoas por serem, de certa forma, responsáveis pelo fato dela ter se suicidado. Então, é uma questão muito séria. Toma proporções muito grandes, né? Pô, mas ela conseguiu ganhar algum processo contra o pessoal da internet? A gente não está falando de Brasil, né? Realmente. Isso foi na Europa. Eu acho que foi na Inglaterra. Depois eu posso pesquisar um pouco melhor sobre isso. Mas o que me chamou muita atenção nesse caso foi a família entrar na justiça depois que ela se suicidou, né? Porque ela deixou cartas, ela deixou pedidos de desculpas para o ex-noivo e tal. E ela se suicidou em razão daquilo, de todo aquela exposição que ela teve na internet, perdeu o trabalho, né? Foi campanhas publicitárias porque ela era modelo, tiraram ela justamente porque acaba queimando a imagem, né, da pessoa. E aí a família entrou na justiça, não pedindo indenização nem nada disso, mas pedindo punição pelas pessoas que fizeram, né, essa calúnia, essa difamação, esse terror psicológico. Entendi. Vamos lá. Os resultados possíveis da violência são abrangentes. E a razão disso é que, não considerados como violência, apenas aquilo que leve a sofrimento ou morte. Há diversos tipos de violências, cujas consequências podem ser imediatas ou latentes e durar por muitos anos, além do abuso inicial. Na próxima... falta pouquinho, eu vou terminar então a leitura aqui. Sobre a intencionalidade, a ONU apresenta 2 questões importantes. Embora a violência seja distinguida de eventos não intencionais que levem a danos, a presença da intenção de usar força
não necessariamente indica a intenção de causar danos. É o caso de adolescentes brigando. Socos na cabeça podem causar ferimentos prolongados, ou pais que chacoalham crianças para que parem de chorar, correndo um risco de dano cerebral. Algumas pessoas intencionam machucar as outras, mas, baseadas em suas crenças culturais, não percebem seus atos como violentos. É o caso de maridos que batem em mulheres para ensiná-las a agir adequadamente. Outros aspectos da violência, mesmo que não declarados explicitamente, estão incluídos na definição. Por exemplo, estão incluídos atos públicos ou privados reativos em resposta a eventos anteriores, como provocação, ou proativos, planejados, criminais ou não. Bem, eu vou colocar para vocês um vídeo que não tem muito a ver com violência, não. Mas enquanto eu estava procurando esse vídeo da ONU, apareceu esse outro vídeo aqui para mim, que eu vi e falei, nossa, que situação interessante, né? E aí a gente vai pensar nessa coisa das oportunidades. Vejam bem. O YouTube hoje não está querendo ser legal com a minha pessoa. Peça já o seu cartão SX. A juíza americana Mindy Glazer ficou famosa quando reconheceu um colega de escola durante um julgamento. As imagens do emocionante reencontro rodaram o mundo. Agora ela teve um novo reencontro no tribunal onde trabalha, na Flórida. Alon Glynn foi preso acusado de cometer fraude. Semanas antes, ele estava em um cruzeiro. A juíza também. You didn't see me dancing? I was the one You were dancing. dancing. I was sitting upstairs in the shade. It was a fun time, huh? Yes, but this You is and that this is you were in crazy. a contest by the pool now, were you? No, I didn't see it. Yeah, You did. I definitely was. All right. I'm sorry you have to go through this, sir. Em junho, Glazer havia reconhecido Arthur Boff, que havia sido preso ao fugir da polícia após um furto. Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Ela e o réu costumavam jogar futebol juntos no ensino médio. This is the nicest kid in middle school. He was the best kid in middle school. I used to play football with him, and all the kids. And look what has happened. Curtinho, né? Mas eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Essa questão das oportunidades, né? Ela estava no mesmo cruzeiro que o outro cara. E o cara foi preso por falcatrua, né? Provavelmente. E os dois estavam no mesmo lugar, né? Ou seja, tendo ali a mesma oportunidade. E o anterior, né? Os dois estudaram na mesma escola, ou seja, tiveram acesso ao mesmo tipo de educação. E o que será que fez diferença na vida de um e de outro para que ela se tornasse juíza e ele um contraventor? Eu fiquei assim, meio abobalhada. Fala, Pois é. Matheus. Só, tipo, são pessoas diferentes, né? O ser humano é racional, ele sabe o que faz da vida dele. Só que um toma um caminho diferente do outro. Aí vem as consequências, né? Pois é. A questão das nossas escolhas. A gente parar para pensar um pouquinho nas escolhas
que a gente faz, né? Tanto de forma coisas mais bobas, coisas do dia a dia, quanto aquelas situações que podem mudar a nossa vida inteira em fração de segundos, né? Enfim. Estou terminando aqui. A gente se encontra que dia agora? Sexta-feira? Não é sexta. Então, até sexta. Tchauzinho. Tchau, até. Até. Beijo para vocês.